Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Espero que você esteja entendendo um pouquinho melhor com a nossa disposição de estar explicando o texto bíblico para você, junto com tantos outros comentaristas bíblicos, disponível aí na Amazon, no Spotify, no Google Podcasts, não, o Google Podcasts não está mais, na Amazon, na Apple, no Spotify, onde mais? No YouTube e em milhares de outros distribuidores que a gente nem consegue descrever todos aqui. Hoje, Deuteronômio capítulo 33, parte 2, episódio de número 773, nona temporada. Que alegria poder ter a sua presença e a sua audiência com a gente aqui hoje, para nós juntinhos se debruçar sobre o texto bíblico com temor, com reverência, com adoração ao Deus Todo-Poderoso, poder meditar na sua palavra, essa palavra que nos transforma, nos edifica, nos renova, é o alimento para a nossa alma. Assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa. E o alimento mais satisfatório para a gente é ouvir a palavra de Deus. Hoje vamos falar da tribo sacerdotal, das tribos. Também vamos citar algumas outras. Essa sacerdotal era a tribo levítica, e a gente vai ver as bênçãos de Moisés ali, um pouquinho próximo à sua morte, sobre as tribos. Muita coisa interessante, aplicável à nossa vida ainda hoje. Então, Deuteronômio capítulo 33, versículo 8 ao 11, é o meu convite a você, que você leia a palavra de Deus, vem para cá e vamos meditar junto no texto bíblico, depois orar, falar com Deus, enfim. Esse é um momento precioso, especial, que Deus nos concede pela sua infinita misericórdia. Então veja que o abuso do ofício sacerdotal trouxe o nome de sacerdote ao desprezo. As melhores coisas, quando corrompidas, elas tornam-se as piores. Leite azedo, uvas podres, uma neve manchada são coisas detestáveis. No entanto, um verdadeiro sacerdote é a forma mais nobre do homem, o maior benfeitor de sua espécie, um eclesiástico pomposo, enfeitado e arrogante. Não é um verdadeiro sacerdote. O sacerdote de Deus, ele é manso, abnegado, santo, semelhante a Cristo. Pureza e consagração são as qualificações essenciais para o sacerdócio. Levi é aqui descrito como teu santo. Este era o ideal de Deus, embora nunca plenamente realizado, exceto em Cristo. Se não houvesse perfeita pureza de caráter, havia o germe nascente interior, o anseio e o desejo interior por santidade. Levi era o esboço de um sacerdote perfeito. Uma qualificação adicional era a consagração. Essa retidão pessoal, ela deveria ser prática. Exigia-se que se dedicasse ativamente ao serviço de Deus. O respeito a Deus deveria dominar o respeito pelos parentes terrenos. Quando chamado ao serviço de Deus, o levita deveria considerar seus pais como se não os tivesse, deveria esquecer seus irmãos e a casa de seu pai. Sim, ele deveria amar seus filhos como se não os amasse. Deus em primeiro lugar. Todos os outros devem encontrar um lugar subordinado a sua vocação sacerdotal, versículo 9. E aqui nós temos a previsão do axioma, uma verdade por si só, sem necessidade de evidência, de Cristo. Quem ama seu pai,
ou sua mãe, mais do que a mim não é digno de mim. Para um cargo tão responsável, Deus não admitia um novato. Era preciso haver um caráter testado e comprovado, um caráter provado na fornalha da provação. O mesmo se aplica a esta tribo de Levi. A ele provaste em Massá, com ele lutaste junto às águas de Meribá. A consagração sacerdotal era, portanto, a condição para receber a revelação de Deus. Que o teu tumim e o teu urim estejam com o teu santo. Embora seja confessadamente, meus queridos, difícil determinar com precisão o que era esse tumim e urim, é óbvio que era o antigo método de Deus para revelar sua vontade a Israel. Em emergências, fossem elas pessoais ou nacionais, era costume pedir conselho a Deus por meio do turim e do tumim. É necessário que haja aptidão interna para receber e transmitir a vontade de Deus. A luz só pode circular por um meio adequado. A música só pode ser transmitida por um maestro específico. Assim como no mundo natural, no espiritual, somente os puros de coração podem ver a Deus. Sua vontade é revelada apenas aos obedientes. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Por esse motivo, muitos sacerdotes de Deus têm sido frequentemente profetas de Deus. Por exemplo, Jeremias, Ezequiel, Samuel, João Batista. E Moisés também pertencia à tribo de Levi. A consagração sacerdotal, ela inclui servir a Deus e ao homem. Versículo 10. Todo verdadeiro sacerdote é um mediador entre Deus e os homens. Ele recebe de Deus, comunica aos homens, recebe dos homens e apresenta a Deus. O único mediador perfeito é o Filho do Altíssimo, mas em uma esfera mais humilde. Os sacerdotes terrenos também são mediadores. Eles recebem a lei de Deus da fonte de seus lábios e a transmitem a seus irmãos. Todo verdadeiro mestre é um verdadeiro mediador. Ele entrega aos outros aquilo que recebeu primeiro. O sacerdote também tem um serviço a realizar em relação a Deus. Ele traz ofertas humanas diante do Altíssimo, as ofertas de gratidão e louvor. Mas os homens pecaram e este triste fato deve ser reconhecido. Eles precisam urgentemente da misericórdia divina. Portanto, provas substanciais de penitência e confissão são necessárias. Deus tem um método adequado e prescrito para transmitir sua misericórdia. Ele será abordado por meio de sacrifício e faz parte da vocação do sacerdote apresentar o sacrifício queimado no altar de Deus. A consagração completa garantiria a salvação completa. A salvação é multifacetada, ela é negativa e positiva. Ela abrange a libertação de todo mal, presente e futuro, abrange todo bem que pode enriquecer e enobrecer o homem. Enquanto nos importamos inteiramente com os interesses de Deus, Ele cuidará completamente dos nossos. Nenhuma substância externa nos trará qualquer vantagem real, a menos que a bênção de Deus esteja sobre ela, ou melhor, a permeie. Os levitas eram compelidos por deveres oficiais a se ausentar frequentemente suas famílias, propriedades, que, portanto, precisavam da proteção especial de Deus. Abençoa, Senhor, os seus bens. Mas mais importante ainda era para toda a nação que as ofertas e intercessões dos sacerdotes encontrassem aceitação diante de Deus. Portanto, olhando para o futuro com a fervorosa antecipação, Moisés ora: aceite a obra das suas mãos. É como se ele tivesse dito que o teu plano gracioso para perdoar e salvar os homens seja completamente bem sucedido.
E por fim ele ora pela segurança do sacerdote contra todos os inimigos. Não podemos aqui limitar nossos pensamentos a adversários estrangeiros. O sacerdote verdadeiro e fiel sempre encontrará inimigos em proporção à sua fidelidade. Seus inimigos serão de sua própria casa. Eles atacarão sua seriedade, suspeitarão de seus motivos, atacarão sua reputação, mas Deus se encarregará da causa de seu servo. O versículo 12 ao 17 nos traz citações a respeito de Benjamim e Josué. O nome dado a um desses filhos de Raquel, versículo 12, se aplicaria a ambos: amado do Senhor. Aquele que Deus escolhe preservar, nenhum inimigo pode ferir. Benjamim habitaria em segurança como entre os ombros de Jeová, versículo 12. O Senhor o protegeria o dia todo, e isso se aplica a todo homem bom. Nenhum poder pode separá-lo do amor de Deus. Nenhum inimigo pode alcançá-lo para prejudicá-lo. Salmo 121, sem a devida autorização ou permissão de Deus. As ovelhas de Cristo estão nas mãos do Pai, de onde nenhum homem pode arrancá-las. João 10, 29. Sobre aquele que Deus escolhe abençoar, todas as coisas conspiraram para derramar bênçãos. Versículos 13 ao 16. Todas as coisas cooperariam para o bem de José, era a promessa. Combinaram-se para encher seu regaço com tesouros. Elas se uniriam para beneficiá-lo e enriquecê-lo. Coisas preciosas do céu e das profundezas. Coisas preciosas do sol e da lua, coisas preciosas das colinas, coisas preciosas da terra, e com estas a benevolência daquele que habitava na sarça. Uma porção melhor do que todas. Seria multiplicada esta tribo favorecida. Assim, todas as coisas no aspecto espiritual, meus queridos, cooperam para o bem do cristão. Romanos 8, 28. Até mesmo as aflições, se voltando para a sua salvação por meio da oração e do suprimento do Espírito de Cristo Jesus. Filipenses 1, 19. Aquele que Deus escolhe para ajudar, nenhum adversário pode resistir. Versículo 17. O interesse paternal de Deus por Benjamim é revelado no versículo 12 do capítulo 33. A circunstância do nascimento de Benjamim tem um interesse melancólico. Seu nascimento foi a ocasião da morte de Raquel, sua mãe. Se pudermos argumentar a partir das qualidades dos filhos de Raquel, ela deve ter sido uma mulher merecedora de autoestima. Raras excelências embelezam o caráter de seus filhos. A José e a Benjamim foi atribuído um território no próprio coração de Canaã. Na bênção de Moisés nós temos um nome cuidadoso. Um nome dado por Deus é repleto de significado, não é um elogio vazio. Se Deus considerava Benjamim como seu amado, havia fundamento e razão suficientes para isso. Essa tribo pode não ter se destacado por sua energia robusta ou por seus grandes guerreiros, mas se distinguia por sua piedade genuína e seu devoto apego à causa de Deus. Se não podemos ser todos grandes, todos podemos ser a melhor versão que pudermos. Ser consistente, completamente piedoso está ao alcance de todos. Cada um de nós pode ser condecorado e enobrecido com esse título: o amado do Senhor. Habitará em segurança com Ele, junto a Ele. Essa promessa, com toda probabilidade, alude à posição da herança de Benjamim. Sua porção em Canaã incluía o Monte Moriá, onde posteriormente o templo foi erguido. Essa não era uma honra insignificante, nenhum sinal insignificante do favor de Jeová.
As gerações sucessivas de Benjamim, elas habitariam nas proximidades do templo de Deus e desfrutariam de fácil acesso às ordenanças públicas de adoração. Enquanto o homem precisar do auxílio e da inspiração de ordenanças externas, essa proximidade do templo seria uma vantagem real. Em nossa tolice, nós podemos desprezar o privilégio, mas esse desprezo tolo, de forma alguma, diminui o seu valor. Aqueles que mais prezam pela presença de Deus, pela casa de Deus, mais prezam o próprio Deus. Nós também temos uma proteção completa prometida. O Senhor o cobrirá o dia todo. Deus se agradou de maneira notável em revelar-se aos hebreus por meio de metáforas facilmente interpretáveis. Em um clima onde os homens mais sofriam com o sol escaldante, um abrigo contra o calor era muito apreciado. Portanto, Deus era para eles exatamente o que precisavam: a sombra de uma grande rocha em uma terra exausta. O calor imenso era apaziguado por uma nuvem. Deus protege seus santos de todo mal, do calor da provação, da tristeza. Ele nunca falha como a nuvem passageira, ele cobre seus escolhidos o dia todo. Ele habitará entre os seus ombros. Como o templo de Deus repousaria entre Moriá e a Shequiná visível estaria consagrada nele, isso pareceria propriamente uma coroa de glória na cabeça de Benjamim, ou que a cabeça é para o corpo humano, Deus seria para esta tribo favorecida. A cabeça informe, ilumina, dirige todo o corpo, assim diz Deus. Eu te guiarei com os meus olhos. O homem alcança a perfeição do ser quando Cristo habita nele, como sabedoria, justiça, santificação, vida. Como poderá um homem conduzir outros a Deus, se ele mesmo não o busca com pureza de coração? De que serve a pompa do sacerdote se o fogo do altar não arde em sua alma? Vamos orar? Vem comigo, procura um local calmo e tranquilo e a gente vai falar com Deus agora. Ó Senhor, nos torna santificados como teu servo Levi, consagrados como teus sacerdotes, não para exibirmos glória própria, mas para oferecer a ti adoração sincera, intercedendo pelos homens e vivendo segundo a tua vontade. Que sejamos vasos prontos, aptos a transmitir tua palavra e tua graça, em nome de Jesus, o sumo sacerdote eterno. Amém, amém, amém. Que a presença de Deus te acompanhe, que Ele seja a sombra do Altíssimo, para te guardar do sol escaldante, das lutas da vida. Deus abençoe. A gente volta em breve no próximo episódio, se Deus quiser e Ele quer. Um abraço. Tchau, tchau.